Estudo Bíblico Juízes 18. Verso 1. Os danitas, sob a pressão dos filisteus, na planície costeira, careciam de um território uno e seguro para o seu desenvolvimento. Verso 5. Procurar oráculos divinos por meio da prática de sortes era o método mais divulgado para consultar a Deus. Verso 6. A ironia trágica dessa história, o levita ministrando a ídolos a confiança absurda de Mica, capítulo 17, verso 13, cancela a validade de semelhante bênção pronunciada por lábios ímpios. Nota homilética: o caminho sob as vistas do Senhor. 1. Jamais seria um caminho atribuído aos ídolos cegos. Salmo 115, 5, Isaías 45, versos 20 e 21. 2. A instrução vem do Senhor, através de sua palavra. Salmo 32, versos 8 e 9. 3. Seu conselho nos é revelado pelo seu Espírito, quando a mente está sob a orientação de Cristo. 1 Coríntios 2, versos 10 a 16. Verso 10. Não há falta. Essa região é caracterizada por terras férteis e abundância de água. Verso 11. 600 homens. Ou a tribo de Dan estava dizimada pelas muitas lutas com os filisteus e amorreus, capítulo 1, verso 34, ou então a maioria da tribo não se interessou nesse plano de deslocamento. Verso 16. Entrada da porta. A palavra correspondente no hebraico se usa somente para portões, entradas de cidades ou vilas, visto que a localização da região montanhosa de Efraim não implica propriamente uma cidade e que o texto menciona o reduzido número de homens das casas vizinhas. Confirma-se a hipótese de que Mica morava num pequeno agrupamento de casas. Verso 20. Como aconteceu hoje com alguns chamados servos de Deus, este moço achou por bem aceitar uma promoção. Condenável por não seguir os preceitos de Deus, caiu em idolatria. Nota-se igualmente sua deslealdade para com Mica, não observando o contrato em vigor. Verso 24. Deuses feitos de matéria moldada pela vontade e imaginação humanas serão sempre inúteis no momento de auxiliar seus donos. Isaías 44, versos 9 a 20. O mesmo sucede com quaisquer ídolos, nacionais ou pessoais. Verso 25. Homens de ânimo amargoso. Homens agressivos que dominam apenas pela força e não dão atenção a argumentos imbuídos de um espírito de justiça. Assim, o autor salienta a necessidade de um governo central que impediria tais anomalias e poria um termo à anarquia reinante. Verso 28. Dia do cativeiro. Muitos entendem aqui o cativeiro de Israel sob os assírios em 733 a 722 a.C. É mais provável, porém, que se refira a uma derrota de Israel causada pelos filisteus, como aquela descrita em 1 Samuel 4, versos 1 a 11. Seria muito difícil admitir um santuário idólatra no reinado de Davi. Verso 31. Durante algum tempo, Siló foi a capital religiosa de Israel, 1 Samuel 1:3. Mas os danitas mantiveram seu próprio culto idólatra. Dan continuou como um centro de idolatria depois da ruptura do reino de Salomão. Jeroboão colocou bezerros de ouro em Betel e Dan. 1 Reis 12, verso 29.